vou falar sobre o papel da equação de Price na teoria da evolução cultural. Vou tentar condensar em 30 minutos alguns resultados que eu, junto com este outro investigador, o meu colega Victor Luque, da Universidade de Valência, discutimos em maior extensão em 2 artigos. O primeiro, Towards a Price Foundation for Cultural Evolutionary Theory, que estará a ser publicado nos próximos meses em teoria, e The Mirror of Physics on How the Price Equation Can Unify Evolutionary Biology, que será publicado em síntese também nos próximos meses. Infelizmente, a pandemia criou imensos problemas e atrasos nisso. Faz muito tempo que deveriam ter saído e ainda estão neste limbo da quase publicação. De qualquer maneira, se algum de vocês tem interesse em consultar esse material, eu posso mandar o penúltimo draft sem problemas, individualmente, confidencialmente, e assim podemos trocar umas ideias. Bem, os objetivos, então, mais limitados. Esses 2 artigos falam, digamos, de equação de Price em 2 contextos levemente diferentes. O primeiro é exclusivamente no contexto da teoria da evolução cultural, o segundo mais em geral na biologia evolutiva. Hoje eu vou falar de menos coisas, obviamente. Simplesmente vou tentar sugerir algumas respostas a perguntas como, por exemplo, pode a equação de Price ser satisfatoriamente aplicada na teoria da evolução cultural? E, sobretudo, de que depende que tal aplicação seja satisfatória? Como veremos em breve, a equação de Price é uma equação que descreve a mudança evolutiva, que gerou muita polêmica desde quando foi formulada originariamente por George Price, nos anos 70, depois há um outro artigo dos anos 90, publicado póstumo, no qual a equação é apresentada de maneira ainda mais clara. Muitas polêmicas, porque, como veremos, essa equação, na verdade, de acordo com alguns, é uma simples identidade matemática, de acordo com outros, na verdade, é uma poderosa ferramenta de descoberta de regularidades no contextos evolutivos, tá? E nós tomamos posição com aqueles que consideram que, na verdade, é uma ferramenta indispensável, tanto em biologia evolutiva como em teoria da evolução cultural. Bom, essa é uma forma, digamos, a forma estándar da equação de Price. Na verdade, não é a equação originária, como eu incorretamente escrevi no abstract para esta apresentação, mas essa é a forma na qual ela aparece mais nos textos que discutem a equação de Price. Ela diz que a mudança no valor médio de um traço ponderado com a fitness média é igual à covariância entre o traço e a fitness mais o valor médio da mudança do traço ponderada com a fitness. Tá? Explicarei isso com termos menos técnicos para aqueles que não têm competências matemáticas ou conhecimentos, verão que, na verdade, o conteúdo mais importante da equação pode ser expressado facilmente em termos não matemáticos. Bem, esta equação, digamos, é uma equação que pretende, então, descrever a mudança no valor médio de um traço fenotípico dentro de uma população, tá? E requer, para poder ser aplicado a um certo sistema, algumas condições. Tá? Mas essas condições são muito simples e são, digamos, satisfeitas para muitos sistemas, não apenas pelos sistemas biológicos tradicionais, por assim dizer, os sistemas genéticos, que são aqueles que o Price tinha em mente quando originariamente formulou a equação. A primeira condição é que o sistema ao qual aplicamos a equação deve mudar ao longo do tempo. Deve poder ser descrito como tendo uma direção temporal e deve poder ser representado como uma sequência de instantes, que idealmente são gerações, mas como veremos daqui a pouco, pode ser qualquer outro intervalo temporal. Segundo, deve-se dar nesse sistema descrito pela equação uma relação entre ancestral e descendente. Ou seja, deve haver algum tipo de transmissão ou herança do traço Z entre intervalos temporais, desde uma geração dos pais para uma geração dos filhos, por assim dizer. E, finalmente, o único requisito que deve satisfazer o traço do qual a equação descreve a mudança e que esse traço deve poder ser representado por um número real. Tá? Isso é claramente
o caso, as três condições são claramente satisfeitas no caso da evolução biológica. Tanto se consideramos Z como um traço genotípico, assim como se consideramos Z como um traço fenotípico, como acontece, por exemplo, na genética quantitativa. Então, nesta específica interpretação da equação, ou seja, aplicada à genética de populações, à biologia evolutiva, repito, este era o âmbito original digamos, da aplicação da equação de Price, quando Price pensou nela, a mudança de um traço, entendido como traço fenotípico, por exemplo, neste caso, pode ser descrito como resultado da covariância entre o traço e a fitness e o valor esperado da mudança desse trato ponderada com a fitness. A primeira parte do braço direito da equação, o termo da covariância, descreve, digamos, os processos de mudanças dependentes de seleção natural e deriva genética. Isto é fácil de ver. Ou seja, se temos uma covariância positiva entre o traço e a fitness, isso quer dizer que há uma correlação entre uma certa presença do traço e a fitness da população. E, portanto, o traço está a ser selecionado positivamente. Se a covariância é negativa, está a acontecer o contrário. O traço está a ser selecionado negativamente. Dizer por que a deriva genética pode ser incluída no termo da covariância é um bocado mais sofisticado. Eu depois vou voltar sobre isso. Digamos, pode-se descrever a deriva gênica como uma deviação estocástica a respeito à covariância, mas não vou também entrar nos detalhes aqui. Dado o tempo também limitado, tive que fazer alguma escolha. Mas me interessa, sobretudo, que seja claro como a seleção natural pode ser descrita pelo termo da covariância. Por outro lado, o termo do valor médio, digamos, descreve aquela mudança no valor do traço, tá? O valor médio, digamos, da mudança do valor do traço por razões que não têm a ver com seleção natural. Aqui, por exemplo, o termo fitness é simplesmente usado como uma variável normalizadora, digamos, para ter toda a equação com a mesma magnitude, na mesma dimensão. E, geralmente, entende-se que esse termo representa mudanças no valor médio do traço devido a vieses de transmissão, como pode ser mutação, recombinação ou seleção em níveis de organização inferiores. Um aspecto que eu, por exemplo, não vou discutir hoje, a equação de Price originariamente foi empregada por genetistas de populações como Bill Hamilton para dar conta de processos de seleção natural em múltiplos níveis, tá? E ela foi muito discutida neste contexto, mas eu não vou tocar. Mas é importante dizer que, digamos, é possível descrever evolução, mudança de traços, evolução em um certo nível de complexidade, empaquetando, por assim dizer, seleção em níveis de organização inferiores no termo no segundo termo da equação. Tá? Bom, por exemplo, em uma perspectiva, por assim dizer, hiperadaptacionista, hiperselecionista, por exemplo, toda mudança se deve quase exclusivamente a processo de seleção natural e, portanto, são descritos no termo de covariância. Tá? Aquela mudança que é descrita no segundo termo, na expectativa da mudança do traço, são aqueles processos que dependem de vieses de transmissão, ou seja, de processos que condicionam a herança do traço, que não são processos diretamente seletivos. Talvez sejam menos importantes no contexto da biologia, digamos, da evolução genética, mas como veremos, e como vocês provavelmente sabem, esses processos de herança, transmissão direcionada são muito importantes no contexto da evolução cultural. Bom, passando finalmente para a evolução cultural, é fácil ver como o sistema de transmissão cultural satisfaz facilmente aquelas que são as precondições para a aplicabilidade da equação de Price. Sistemas culturais mudam ao longo do tempo, podemos interpretar eles como distribuições de variantes culturais que mudam ao longo do tempo. Aqui deriva essa terminologia variantes culturais de pessoal como Cavalli Sforza e Feldman, ou Boyd e Richardson. O que eu interpreto por variantes culturais são qualquer tipo de item cultural, que pode ser um conhecimento, uma tradição, um ritual, uma habilidade, uma tecnologia, etc., etc.
Em várias versões estándares de teoria da evolução cultural é possível descrever a mudança ao longo do tempo destas variantes culturais como distribuições de variantes que mudam ao longo do tempo. Então, a descrição requerida pela equação de Kreis encaixa muito bem neste sentido. Segunda condição, também a relação de ancestral-descendente é satisfeita, as variantes culturais podem ser transmitidas entre membros de uma comunidade. E, claro, e o mesmo membro, desculpe o membro, é que estou nessa confusão linguística entre espanhol, inglês, português brasileiro, português de Portugal, então algum erro deve ter saído aqui, né? E o mesmo membro pode transmitir uma variante ao seu eu futuro. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, aquilo que vale como uma geração cultural dificilmente coincide com aquilo que vale como geração biológica, ou seja, é uma ficção bastante útil em genética e população assumir que há gerações bem determinadas que coincidem, digamos, com o ciclo de vida antes dos ancestrais, dos pais e depois dos filhos, mas no contexto da evolução cultural pode ser útil considerar gerações o mesmo conjunto de indivíduos, mas em diferentes instantes de tempo, tá? Então, esse tipo de relação de ancestral-descendente pode ser satisfeito no contexto da evolução cultural se interpretamos uma mesma sociedade ou grupo social em diferentes momentos do tempo, anos, décadas, etc, etc. E, finalmente, as variantes culturais podem ser representadas por números reais. Muitas coisas podem ser representadas por números reais, então essa provavelmente é como uma condição mais frouxa, mais fraca da aplicabilidade da equação. Bom, no artigo, no primeiro dos dois artigos, mostramos com mais detalhe tudo isso, mas digamos que é possível, e alguns autores já têm feito isso, é possível encaixar aquelas que são consideradas forças da mudança cultural nos dois termos da equação de Price. Por um lado, aqueles fatores que provocam uma mudança na frequência do traço devido à transmissão diferencial, podem ser encaixados no termo da covariância. Isso vale, digamos, por seleção cultural, ou seja, o incremento na frequência de variantes que são mais eficazes com respeito à realização de uma certa finalidade sociocultural, e também a deriva cultural, que seria um análogo da deriva gênica no contexto da teoria da evolução cultural, enquanto o segundo termo, que é muito importante no caso da evolução cultural, representaria a mudança nas características, ou seja, em elementos característicos do fenotipo que são devidos a vieses de transmissão, ou seja, esse segundo termo descreveria aquele tipo de processos como atração cognitiva, variação guiadas, que são aqueles que produzem mudanças nas características de traço, mais do que na frequência, em lugar que na frequência do traço. Tá? Na transmissão de variantes culturais sempre se dão reformulações cognitivas, psicológicas, idiosincráticas, devidas, digamos, àquelas que são as particularidades psicológicas, preferências cognitivas da nossa espécie. Então, às vezes é mais interessante modelar mudanças nesse tipo de características de um traço, pensando que são tipos de mudanças dependentes da mecanismos de herança, de transmissão da variável, em lugar de que em processos seletivos. Bem, o que ganhamos em reformular isso em termos da equação de Price? Bom, a possível resposta é absolutamente nada. A equação de Price, no final, é uma consequência bastante trivial de álgebra aplicada a momentos, facilmente, digamos, descrevendo uma população como composta por indivíduos com um certo fenotipo e relacionando cada indivíduo um certo valor de fitness, podemos chegar a esse valor com um mínimo de álgebra de valores esperados e variância. E, de fato, entre os críticos da equação de Price, há autores como Van Velen, ou Nowak e Eiffeld que dizem: sim, muitas coisas podem ser descritas por formulações matemáticas, mas
o que ganhamos não é nada, pode ser talvez uma ferramenta estatística útil, mas não explica nada a equação de Price. Então, as críticas estándar são: a equação de Price é um teorema matemático que em si não explica, nem permite predizer nada, ou a equação de Price é uma simples identidade, verdadeira a priori, é um tipo de tautologia matemática, um termo muito infeliz, mas não vou entrar nisso agora. Então, mas há um grupo de autores que dizem: ok, Price pensou que tinha chegado a formular aquelas que era a lei fundamental da mudança evolutiva, mas na verdade ele chegou a um resultado matemático relativamente básico e que nada diz a respeito dos processos evolutivos. Bom, a nossa posição, que claramente é muito mais articulada nos artigos, é a seguinte: os críticos estão errados por uma série de razões. Tá? A primeira é que a equação de Price, mesmo que seja um teorema matemático, joga um papel heurístico importante na escolha entre hipóteses causais alternativas nos estudos de evolução cultural. 2. A equação de Price joga um papel sistematizador na formulação de modelos de evolução cultural. E eu vou discutir sobretudo estes primeiros 2 pontos. Também, digamos, há uma outra objeção que nós temos em contra desse pessoal que critica o valor explicativo, heurístico da equação de Price, é que, na verdade, a ideia é que os teoremas matemáticos não possam ser também leis empíricas é infundada, mas isso seria mais para um encontro sobre filosofia da ciência, mais do que sobre filosofia da evolução cultural. Bem, vou tentar expor essas ideias da maneira mais clara possível por meio de um caso, vou introduzir pelo menos essas ideias por meio de um caso de estudo, tá? Que é este artigo do 2012 de McCallum e colaboradores. Estes investigadores criaram um site chamado Darwin Tunes. No Darwin Tunes, o que aparece é uma população de loops musicais previamente gerada aleatoriamente, pseudo-aleatoriamente por um computador. Tá? Depois, essa população de loops é apresentada a um público, que são os usuários do Darwin Tunes. Se vocês procuram Darwin Tunes e pesquisam em internet, também ainda encontram, digamos, versões anteriores do site, podem ver exatamente como funcionou esse experimento. Então, os usuários do Darwin Tunes expressam preferência sobre os loops, aqueles que lhe parecem mais agradáveis. Os loops com mais preferência, então, passam a formar parte de uma nova geração de loops. Entre uma geração e outras, aparecem algumas mutações aleatórias, a partir do grupo de loops selecionados. E no conjunto de loops que passam para a geração seguinte, também são incluídas alguns poucos loops que não tinham sido selecionados. Isso deveria simular um efeito de deriva na população. Tá? E o processo repete-se iterativamente. Tá? Bom, o que foi observado? Durante um certo número de gerações, podem ver aqui no gráfico, mas aproximadamente entre a geração 0 e a geração 600, tá? O fitness, volto sobre esse termo agora, médio da população aumenta, mas improvisamente se estabiliza ou começa a flutuar sobre um certo valor. Bom, claro, a pergunta é o que seria o fitness de um loop? Bom, McCallum e os colaboradores fizeram um estudo de tipo, digamos, modelo de optimalidade a respeito, digamos, aquele que os ouvintes típicos de uma sociedade ocidental considera como agradável e satisfatório de um certo loop musical, e dividiram aquela que seriam os componentes da fitness de um loop entre 2 valores, a claridade do acorde, podemos dizer, e a estrutura rítmica. Tá? Então, aqui a noção de fitness é definida independentemente respeito ao valor numérico, digamos, simplesmente do aumento de certas variantes, como, por meio de um estudo de optimalidade, como uma fitness ecológica, por assim dizer, que satisfaz algumas características próprias dos loops musicais. Tá? Então, claro, a pergunta é: há uma seleção para optimizar estes tipos de características dos grupos musicais, mas a seleção
para a fitness do loops se enfraquece radicalmente a partir de um certo momento. Esse é o problema. E por que isto acontece? Tá? É aqui que entra em jogo a equação de Price. Tá? Os pesquisadores dizem, bom, se representamos o processo de mudança evolutiva das variantes musicais, digamos, daquele traço que era selecionado nas várias gerações de loops musicais, por meio da equação de Price, o que podemos dizer, podemos constatar, é que a partir de uma certa geração, a mudança do traço é igual a zero. Tá? Então, a pergunta sobre o porquê, digamos, a seleção do traço se interrompe a partir de um certo momento, pode ser utilmente reformulada em termos de equação de Price em por que este valor é igual a zero. Bom, há duas possibilidades, na verdade há mais de duas, mas essas são as principais. Bom, a primeira possibilidade é que é uma diminuição da seleção. Tá? Ou seja, a partir de um certo momento, por causas que obviamente são para conferir, tá? A seleção deixa de agir. Né? E isso explicaria por que o valor é igual a zero. Né? Porque, digamos, somente o termo covariância é aquele que descreve processos seletivos, então, se não há seleção, o termo covariância chega a zero e as flutuações são determinadas pelas outras forças que estão agindo aí, como mutação. Ou podemos pensar que a partir de uma certa geração aparece uma força oposta. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que o valor da equação de Price é zero porque o termo do valor médio da mudança do traço aumentou de maneira a constituir uma força oposta à seleção. Portanto, essa força oposta, de signo oposto respeito à covariança, daria como resultado zero. Então, claro, a ideia interessante por trás do trabalho de McCallum e outros é que, dado um conjunto de informações sobre um cenário específico, a equação de Price, claro que é matemática, mas nos proporciona um instrumento para poder detectar as causas da mudança. Ou seja, pensando em termos de equação de Price, podemos elaborar algumas hipóteses sobre o porquê se deu um certo fenômeno e, por meio dessas, obviamente, produzir mais evidência, coletar mais dados que me permitam determinar quais das duas hipóteses é a mais plausível. Pela crônica, na verdade, nenhuma das duas é o caso. No caso de McCallum, do experimento do Darwin-Tunes, o que acontece é que os dois aspectos da fitness, a qualidade do cordal e a... não consigo voltar em cima. Sempre me acontece isso com... Bom, os dois elementos da fitness, não quero perder mais tempo. Os dois elementos da fitness, então o ritmo e os acordes, na verdade, entram em uma espécie de interação epigenética entre eles. Então, digamos que em termos de seleção, em termos de equação de Price, poderíamos dizer que o que acontece é que no termo de covariância, deveríamos fragmentar o termo de covariância em dois termos de covariâncias, dependentes de cada um de um elemento da fitness distintas, e dessa maneira notaríamos como, na verdade, chegados a um certo número de gerações, os dois termos têm a mesma magnitude e valores invertidos. E é por isso que a variante cultural não consegue ser ulteriormente selecionada. Em termos não priceano, podemos dizer que o que acontece é que quando há seleção que favorece, por exemplo, a rítmica, essa seleção que favorece a rítmica tem um efeito disruptivo com respeito a elementos selecionados previamente pela qualidade dos acordes, e vice-versa. Né? Bom, generalizando o caso, há muitos estudos em áreas diferentes da biologia evolutiva, mas o primeiro caso, por exemplo, se aplica a muitos contextos, os últimos dois são mais específicos da seleção cultural, no qual, a partir da compreensão de um sistema como um sistema que pode ser descrito por uma equação de Price,
Dada uma certa observação, são elaboradas hipóteses para explicar tal observação e são criadas novas equações tipo Price, por assim dizer, que particionam o termo da covariância e o termo da expectativa de uma maneira que se torne mais fácil, mais prático identificar as causas concretas de mudança no traço em cada caso específico. Então, por exemplo, o Caixa 2006 propõe particionar o termo da covariância, digamos, entre o termo de covariância clássico, aquele que digamos, representa a covariância entre o traço e a fitness, e aquele que representa a covariância entre o traço e a deviação estocástica com respeito à fitness esperada. Mas no contexto também da evolução cultural, temos trabalhos muito importantes, como aquele de Aguilar e Aksai, relativamente recente, no qual, para dar conta de processos de evolução maladaptativa, isto é, seleção de traços bons culturalmente, pela nossa percepção do que é bom culturalmente, mas negativos de um ponto de vista biológico, particionam tanto o termo da covariância como o termo do valor médio para poder dar conta de que parte da difusão de um traço depende da fitness biológica e que parte da evolução de um traço depende da fitness cultural. Assim como que parte da evolução de um traço depende de vieses de transmissão biológicos e que parte da evolução, da mudança do traço depende de vieses em transmissão cultural. Trabalho também muito interessante, que não tenho tempo de discutir aqui, esse trabalho de Gong e outros, no final tenho toda a bibliografia, no qual eles usam a equação de Price para mostrar, digamos, diferenças entre seleção dependente do conteúdo e seleção dependente do contexto na evolução de variantes culturais. Se não me engano, tenho ainda 5 minutos. É isso mesmo, né? Mais ou menos. Na verdade, você ultrapassou um pouco já o seu tempo, então se você puder concluir. Começamos mais tarde. Não quero Já ser... tenho 40 minutos mais, às 34. Tá, perfeito, então. Então, para concluir, na verdade, lembrem que o que queríamos defender é que a equação de Price, mesmo sendo um teorema matemático, é útil na prática dos evolucionistas culturais, porque permite conceitualizar certos problemas de uma maneira a avaliar hipóteses causais sobre como se deu a evolução de um certo traço, e depois também dizemos que em virtude desse papel que joga nos trabalhos de evolução cultural, podemos pensar na equação de Price como um princípio unificador de muitas atividades de modelagem que são dadas no contexto da teoria da evolução cultural. Tá? Nós conceitualizamos isso da seguinte maneira, dizemos que a equação de Price é um generalization sketch, usando um termo de Kuhn, um princípio guia, usando um termo estruturalista da teoria da evolução cultural. Ou seja, a ideia é que, graças à sua forma simples e versátil, permite a formulação de modelos mais específicos para dar conta de fatores evolutivos concretos. Os modelos específicos, como aqueles que acabamos de ver, mantêm a forma da equação de Price. Isto é, particionam mudanças evolutivas em diferentes componentes correspondentes à covariância entre fitness e traço e o valor esperado da mudança do traço. Mas complementam a equação originária com nova informação. Então, por exemplo, aqui temos um esquema tentativo, assim, como para mostrar tipos de forças que podemos encontrar na mudança evolutiva de determinadas variantes culturais com possíveis subequações de Price que descreveriam, digamos, o valor correspondente a cada tipo de variâncias. Muitas partes são deixadas em aberto porque ainda não há trabalho sobre isso, mas, na verdade, já há muito interesse e estão surgindo primeiras tentativas de completar esse esquema, que, repito, pode ser reformulado de muitas maneiras diferentes, mas tem um valor, digamos, heurístico geral para o nosso campo de estudos. Para concluir, mas isso talvez não tenha argumentado suficientemente para dizer isso, mas chegamos a ver que, do nosso ponto de vista, a equação de Price pode ser tida como a lei fundamental da teoria evolução cultural. Neste sentido, ou seja, que ela organiza e sistematiza as possíveis causas de mudança cultural, funciona como princípio geral para a formulação de modelos de mudança cultural e, finalmente,
fornece um método para a resolução de problemas na prática, na análise de dinâmicas culturais populacionais. Tá? Então, acho que, agora sim, aqui temos as referências bibliográficas e é tudo.